E aí, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fração, beleza? Fração como parte de um todo. Bom, o que é isso, professor? Bom, se eu tenho, então, por exemplo, uma barra de chocolates, ok? Essa barra de chocolates foi dividida em 5 partes e 2 partes dela vão ser usadas em uma receita, ou você vai consumir essas 2 partes, ok? Então, qual é a fração da barra de chocolate que foi usada? Se ela foi dividida em 5 partes, a gente, então, coloca no denominador o número 5, ok? Se 2 foram usadas, então, 2 partes em 5. Nós lemos 2/5 da barra de chocolate foram usadas, tá? Aqui eu estou fazendo o contrário, eu trago a fração e quero que você represente, então, em uma figura. Eu já deixei aqui uma circunferência, ou um círculo, tá? Então, 3/4 significa que esse meu todo foi dividido em 4 partes. E 3 partes delas vão ser usadas, vão ser consumidas, ok? Vamos colocar assim. Então, eu vou marcar 3 partes. Lembrando que na fração, a parte de cima aqui, ó, nós chamamos de numerador. O numerador, então, indica quantas partes foram usadas, quantas partes foram separadas, ok? E o denominador representa o todo. Tá legal? O total de partes. Então, sempre quando você tiver aqui quantas partes foram divididas, o meu todo, e quantas partes foram usadas, vai depender aí do enunciado da questão. Fração como razão. Trago um exemplo. Na turma 6º A, há 13 meninos e 11 meninas. Qual a razão de meninas em relação ao total de alunos? Bom, o total de alunos, então, é 13 mais 11. Logo, o total é 24. O meu todo é 24. Então, eu tenho 24 como denominador. O meu todo é 24, tá? Qual a razão de meninas em relação ao total? Meninas são 11. Então, eu tenho 11/24 da turma. 11/24 da turma 6º A são meninas. Ok? Então, eu dividi a turma em 24 pessoas e 11 delas são meninas. Tudo bem? Bom, a gente pode também trabalhar aqui com probabilidade. No lançamento, por exemplo, de uma moeda, pode cair cara ou coroa. Então, você tem 2 partes, ok? Com o denominador, o 2. Então, se eu lançar e te pergunto, qual a probabilidade de cair no lado cara? Cara é uma de 2. 1/2, 1/2. É assim que a gente lê. Aqui, 11/24 é a leitura correta dessa fração. Fração de uma quantidade. Exemplo. Dona Maria comprou uma dúzia de ovos e usou 2/3 em uma receita. Olha a pergunta. Quantos ovos sobraram? Ela usou 2/3 de uma dúzia de ovos. Ela usou 2/3 de 12. Ou seja, se eu tenho 12 ovos como total, tá? Então aqui a gente pode escrever aqui, ó, 2/3 de 12. Tudo bem? Essa é a quantidade. Eu preciso então dividir aqui, ó, a quantidade que ela usou. Estou calculando aqui a quantidade que ela usou, não a quantidade que sobrou. Tudo bem? Então, nós vamos dividir 12 em 3 partes. Tudo bem? Vou fazer isso dividindo a dúzia em 3 partes. Então, nós vamos dividir 12 por 3, que dá 4. Então, é como se eu tivesse 4 partes, ó. Aqui eu tenho a dúzia toda, ó. 4, 4 e 4. Tá legal? E eu vou usar apenas 2 partes dela. Por isso que eu vou pegar o meu resultado, 4, e multiplicar por 2. E encontro 8 ovos que foram usados. Essa parte aqui, deixei separado para vocês, ó, é o nosso 1/3. Ó. Se 2/3 foram usados, ó, vou fazer assim, ó, vou marcar, ó, significa que 1/3
terço não foi usado, ó. 2 terços e 1 terço. Essa parte aqui é 1 terço. Tá legal? Então eu tenho os 12 ovos, um conjuntinho, 8 foram usados e 1 terço não foi usado, que seria a resposta para a pergunta. Então, quando ele me perguntou quanto sobrou, ele não está perguntando quantos foram usados. E aqui eu calculei quantos foram usados, 8. Se são 12 ovos e 8 foram usados, então logo 1 terço, que equivale a 4, que não foram usados. Então, 4 ovos seria a nossa resposta, tá? Para a pergunta em si. Tudo bem? Bom, a gente ainda tem uma outra informação em relação à fração. Bom, é a fração como quociente. Fração como quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, tá? Aqui a regra é que toda fração expressa, indica uma divisão, tá? Então, como que seria isso? Vamos lá num exemplo, tá? Que a professora vai pegar 2 folhas de papel, tudo bem? E vai dividir para 3 alunos. Então, nós temos aqui a divisão 2 dividido para 3. Tudo bem? E eu vou mostrar para você que o resultado disso é 2 terços. Então, o que a professora fez? A professora pegou a folha, 2 folhas, tá? E dividiu para 3 alunos. Na dúvida, o que a professora fez? Ela dividiu a primeira folha para o aluno A, para o aluno B e para o aluno C. Dividiu a segunda folha para o aluno A, para o aluno B e para o aluno C. O aluno A ganhou 1 terço da primeira folha mais 1 terço da segunda folha. Ó. 1 terço mais 1 terço. Por isso que a gente chega no 2 terços. Agora, ela também poderia ter feito assim, tá? Pegou a primeira folha, dividiu ela em 3 partes e entregou 2 para o aluno A. Depois ela abriu a terceira folha, juntou a última parte com a primeira parte, entregou para o aluno B e ficou as 2 últimas partes para o aluno C. Cada aluno recebeu 2 terços da folha. Então a folha foi dividida em 3 partes e o aluno C recebeu 2 partes de 3. Ok? Então a gente acaba provando que toda divisão expressa uma fração, ou toda fração expressa uma divisão.